Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Patrick Rocha, esse é o meu canal. Nós estamos aí estudando PET 3, semana 2, filosofia, terceiro ano, ok? Vamos lá estudar então, o eixo temático é agir e poder, semana 2. Gente, eu vou dar uma pincelada aqui por cima do texto, tá? Se a gente for ler tudo, eu vou pegar mais as partes principais, senão fica um vídeo muito longo. O pessoal aí começa a ficar desconcentrado, tá? É, Vamos lá, o direito divino de governar na Idade Média com o desenvolvimento do cristianismo e o estabelecimento do Império Romano, a Igreja consolidou-se primeiramente com um poder extrapolítico. Santo Agostinho, por exemplo, separava a cidade de Deus com a comunidade cristã da cidade dos homens, a comunidade política. Ok? Teoria política, então, essa questão aí já com Santo Agostinho, né, dessa separação aí da cidade de Deus, a cidade dos homens, tá ok? Essa visão política aí, né, voltada nesse período da cristandade. Teoria política de Maquiavel é o seguinte: as influências de Platão e Aristóteles no terreno da reflexão política foram marcantes tanto na Antiguidade como na Idade Média. A ideia de que a política tem por objetivo o bem comum em Platão seria a justiça, em Aristóteles a vida boa e feliz. Orientaria grande parte da reflexão política. Entre os filósofos da Roma antiga, Cícero e Sêneca, a teoria política passou a privilegiar a formação do bom príncipe, educado de acordo com as virtudes necessárias ao bom desempenho da função administrativa. Na prática, porém, essa tendência revelou-se muitas vezes catastrófica. Aí vai falar com Maquiavel, que é considerado fundador do pensamento político moderno, uma vez que desenvolveu sua filosofia política em um quadro teórico completamente diferente do que se tinha até então. Como vimos, o pensamento antigo, a política está relacionada com a ética, e na Idade Média essa ideia permaneceu acrescida dos valores cristãos, ou seja, o bom governante seria aquele que possuísse as virtudes cristãs e as implementasse no exercício do poder político. Maquiavel observou, porém, que havia uma distância entre o ideal da política e a realidade de sua época. Escreveu um livro chamado O Príncipe, com propósito de tratar da política tal como ela se dá, isto é, sem pretender fazer uma teoria da política real, mas ao contrário, compreendendo a escalada da política real. Dessa forma, o filósofo afastou-se da concepção idealizada de política, centrou sua reflexão na constatação de que o poder político tem como função regulamentar as lutas e tensões entre os grupos sociais, os quais, em seu entendimento, eram basicamente dois: o grupo dos poderosos e o povo. Essas lutas e tensões existiram sempre, de tal forma que seria ilusão buscar um bem comum para todos. Mas se a política não tem como objetivo o bem comum, qual seria então seu objetivo? Maquiavel respondeu que a política tem por objetivo a manutenção do poder do Estado, né? E o Estado vai fazer de tudo para manter isso aí. Para Maquiavel, na ação política não são os princípios morais que contam, mas os resultados, a prática, tá bom? É por isso que, segundo ele, os fins justificam os meios. Desse modo, escreveu em O Príncipe. Não deve um príncipe prudente manter a palavra empenhada quando tal observância se volte contra ele e hajam desaparecido as razões que a motivaram. Nas ações de todos os homens, especialmente os príncipes, os fins é que contam. Faça, pois, o príncipe tudo o que alcançar para alcançar e manter o poder. Os meios de que se valer serão sempre julgados honrosos e louvados por todos, porque o vulgo, o povo, a maioria das pessoas, atenta sempre para aquilo que parece ser e para os resultados. Ok? Então vamos lá para as nossas atividades. É o seguinte: leia os textos a seguir. Diz assim: texto 1. Todos concordam que é muito louvável um príncipe respeitar sua palavra e viver com integridade, sem astúcias nem embustes. Contudo, a experiência do nosso tempo mostra-nos que se tornaram grandes príncipes que não ligaram muita importância à fé dada e que souberam cativar pela manhã o espírito dos homens, e no fim ultrapassar aqueles que se basearam na lealdade. Texto 2 diz o seguinte: ao separar completamente a lógica da ação política dos fundamentos da moral, ele diz que O Príncipe não é um livro moral, nem imoral, é apenas um livro técnico.
A ética cristã medieval, as atitudes dos governantes e o Estado estão todos subordinados a uma lei superior e transcendente. A ética, sob a visão de Maquiavel, contrapõe-se a essa concepção, afirmando que uma atitude não pode ser chamada de boa ou de má, a não ser sob uma perspectiva histórica. Relaciona os textos e explica em que consiste a separação entre ética e política no pensamento filosófico de Maquiavel. É o seguinte: para Maquiavel, ética e política são diferentes. A ética é sobre os comportamentos e política é em relação ao poder. O filósofo lida com a política prática e não teórica, ok? Número 2. Maquiavel denominou fortuna metade da vida humana que não pode ser controlada pelo homem e indicou não a algo terrível, mas uma bondosa deusa possuidora da honra, da riqueza, da glória, do poder, ou seja, possuidora de todos aqueles bens aos quais os homens naturalmente almejam. Destarte por ser mulher, a fortuna precisava ser seduzida, e para tanto bastaria que apresentasse um homem de virilidade e coragem inquestionáveis, um homem possuidor da virtude. O homem de virtude é capaz de seduzir a deusa Fortuna, porque sabe o momento exato criado para agir com sucesso. Com base no texto, explica a relação entre virtude e fortuna, segundo o pensamento político de Maquiavel. Fortuna, gente, é uma situação de sucesso, né? Virtude é coragem e ambição. Devemos saber jogar com poder, ou seja, devemos buscar um cenário político que nos seja favorável. Maquiavel vê que a política é um jogo de interesse onde os mais fortes e espertos conseguem sucesso. Número 3. Vilão, herói, o certo é que o príncipe Maquiavel funda a ciência política e cria o emprego moderno do termo Estado, universalmente consagrada pela terminologia dos tempos modernos e da idade contemporânea. Para indicar o que os gregos tinham chamado de polis, os romanos de república e que um grande pensador político francês, Jean Baudin, meio século depois de Maquiavel, chama de república. A novidade no estudo da política consagrada pela teoria de Maquiavel em relação às concepções anteriores se baseia b. na compreensão da natureza humana como resultado da manipulação política. Ok? 4. Não ignoro a opinião antiga e muito difundida de que o que acontece no mundo é decidido por Deus e pelo acaso. Essa opinião é muito aceita em nossos dias, devido às grandes transformações ocorridas e que ocorrem diariamente, as quais escapam à conjectura humana. Não obstante, para ignorar inteiramente o nosso livre-arbítrio, creio que se pode aceitar que a sorte decida metade dos nossos atos, mas o livre-arbítrio nos permite o controle sobre a outra metade. Em O Príncipe, Maquiavel refletiu sobre o exercício do poder em seu tempo. No trecho citado, o autor demonstra o vínculo entre o seu pensamento político e o humanismo renascentista. Ao humanismo renascentista, valorizar a interferência divina nos acontecimentos definidores de seu tempo. Não. Rejeitar a intervenção do acaso nos processos políticos. Também não. D. Romper com a tradição que valorizava o passado como fonte de aprendizagem. Também não é essa. E redefinir a ação política com base na unidade entre fé e razão. Não, a correta mesmo é a C, que diz o seguinte: afirmar a confiança na razão autônoma como fundamento da razão humana. Ok? Gente, bons estudos e até uma próxima. Muito obrigado e tchau.